Vamos começar? Olá a todos vocês, eu sou o Guilherme, vocalista da Docomademo, uma coisa que eu achei que eu nunca ia falar na vida, ser vocalista de banda. E hoje eu vou estar trazendo um conteúdo diferente um pouquinho do que a gente geralmente lança aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre as músicas do nosso primeiro álbum, O Mundo Mudou. Eu vou tentar ser breve em cada música porque eu quero falar sobre como eu compus as músicas, as letras, sobre o que elas realmente falam e as minhas influências na hora de tirar elas do papel, sabe? Então relaxa aí e vem comigo mergulhar fundo nessa viagem do nosso primeiro álbum dentro de cada música. Esse primeiro álbum que é muito importante pra mim. Primeiramente, esse tipo de conteúdo é algo que eu gostaria de ver sobre alguns álbuns que fizeram parte da minha vida, né, que eu gosto muito. Eu sou da época que era comum a gente ouvir o álbum do início ao fim de uma banda, de um artista. A gente comprava CDs e depois ouvia inteiro. E aí a gente ia pra escola e discutia com os amigos, né, sobre aquelas faixa por faixa, faixa que gostou, que não gostou e tudo mais. Eu lembro de ter feito isso com o Frog Stomp do Silverchair, com o Diorama também. E acho que o Contraband do Velvet Revolver foram álbuns que eu ouvi na época de escola e por aí você já pode saber mais ou menos qual a minha idade. Mas essa não é uma história sobre mim. Na verdade, o álbum ele é inteiramente pessoal. Então talvez seja uma história sobre mim mesmo. Enfim. Então vamos mergulhar do início ao fim desse álbum, faixa a faixa e na ordem, porque é assim que eu costumo ouvir álbum até hoje. Não sei vocês. Eu penso que um álbum ele quer contar uma história. Isso inclui a ordem das faixas, isso inclui o tema que elas abordam. E você precisa ter em mente vocês precisam ter em mente que eu escrevi grande parte dessas músicas quando eu tinha entre 17 e 23, 22 anos, por aí. Foram alguns anos bem férteis musicalmente pra mim. Graças a Deus, só musicalmente. Eu acho que eu sempre tive uma visão romântica sobre as condições da vida, sabe? Sobre superação de obstáculos, perdas, decepções. E eu acho que eu usei isso, talvez sem saber, para escrever as minhas primeiras músicas. Essas músicas desse álbum foram as primeiras músicas que eu escrevi. Músicas de fato que eu escrevi, né? Letras que eu escrevi. A primeira música do álbum, e a que dá nome ao álbum, é O Mundo Mudou. E ela, por incrível que pareça, ia ser a faixa 3 desse álbum. E esse álbum nem se chamaria O Mundo Mudou. O primeiro álbum da Docomademo se chamaria Lembranças, que antes mesmo da banda se chamar Docomademo. E a primeira faixa desse álbum seria Jamile, e daqui a pouco eu falo sobre ela. Apesar dessas músicas terem sido compostas há quase 20 anos atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, elas passaram por uma remodelação ali em 2020, na época de pandemia. Eu me tranquei dentro de casa, né? Eu fiz um lockdown durante um tempo. E foi um momento que eu consumi muita coisa que eu já gostava. Eu fiz uma imersão em coisas que eu já gostava, em bandas que eu já gostava. E aí na hora de repaginar essas músicas, né? Rearranjar essas músicas, eu lembro que eu tava muito dentro de Kilum, de Polka Dot Stingray, Day 6 era uma banda que eu tava ouvindo muito na época. Mas eu sei que ali também no álbum tem umas influências de Foo Fighters e Smashing Pumpkins e algumas coisas post-grunge que são coisas da minha escola de música. Mas assim, o mais importante é que essas bandas que eu falei, elas fizeram parte da inspiração desses novos arranjos, mas de uma forma como se eu estivesse voltando às minhas raízes. Eu tava num processo de fazer muita música com pegada eletrônica, com elementos de música eletrônica, e aqui foi voltar às raízes, onde era só bateria, baixo, guitarras e voz. Eu queria fazer isso novamente, que era coisa que eu fazia há muitos anos atrás. A letra de O Mundo Mudou, eu lembro de ter escrito por volta de 2005, e ela foi uma das primeiras letras que eu escrevi, foi uma das primeiras músicas que eu compus. Ela fala sobre como eu comecei a perceber as coisas diferentes ao meu redor. Eu devia ter uns 17 anos por aí,
eu estava experimentando bem devagar as mudanças do meu mundinho ali, né, da minha cabecinha ali, com 17 anos, e a gente sabe que nessa idade a gente é muito dramático, né? Eu era um cara, eu sou na verdade um cara bem dramático. Por exemplo, ali o final do refrão da letra, onde eu digo: sonhei que meu mundo ia ser sempre assim, tendo você aqui. Aquilo ali foi sobre um afastamento que eu tava tendo, não tava passando no momento ali de alguns amigos. Aquela época de escola onde você tá terminando a escola e você não vai ter mais contato com certos amigos. E eu consegui botar isso nessa música. Essa música ela conta vários pedaços de histórias que eu consegui sintetizar ali dentro. E eu decidi que ela seria a abertura do álbum e eu mesmo levaria o nome dessa música, porque na real a música conta vários devaneios que eu tinha, que eu tava vivendo naquele momento ali. Já as outras músicas são contos mais fechados, mais únicos. Então fez pra mim mais sentido ser o carro-chefe do álbum, essa música. Eu acreditei em nós, mas acabou. Em Decepção eu conto nos shows, né? Nos primeiros shows que a gente fez, eu contei a historinha de que eu escrevi essa música para um amigo meu que ele foi talarico comigo. Lá no ano de 2007, eu lembro o dia que eu escrevi essa música. É muito específica esse detalhe. Mas eu vou contar a historinha pra vocês. Eu escrevi essa música no dia da talaricagem. Eu cheguei em casa depois de uma festa onde aconteceu a situação. Eu entrei no falecido Orkut, uma daquelas comunidades pra baixar álbum, e eu baixei o álbum do Silverchair, o Young Modern, que foi o último álbum do Silverchair e tudo mais. Eu baixei esse álbum e desse álbum eu fui baixando outras coisas do Silverchair que eu tava afim de ouvir na época, eu tava meio bad. E aí eu ouvi o Diorama, não, já conheci o Diorama, né? Eu ouvi ele novamente, Without You, e alguns riffs foram aparecendo. É isso aí. Essa foi uma das músicas que eu menos rearranjei, tanto que quase ela ficou fora do álbum, quase que ela não entrou porque ela tava um pouco diferente da proposta que eu tinha idealizado. Mas acabei deixando ela aqui, tem esse caos legal pra contar nos shows. As lembranças que eu deixei aqui, eu escrevi ela no momento que talvez eu tava me sentindo meio traído de alguma forma. Eu não me recordo muito bem, mas pode ter sido alguma amizade que me abalou em algum momento. Mas eu sei que o ano dela foi 2006, porque eu tenho isso tudo escrito em caderno. E ela pode até se encaixar num relacionamento romântico, perdido, alguma coisa do tipo. Eu acho que faz jus à confusão de algumas pessoas quando a gente fez esse lançamento, alguns amigos chegou pra falar sobre isso, né? Eu acho que eu quis mostrar ali que mesmo sem saber se vai dar bom, eu vou tentar. Mais uma vez, eu não vou desistir. E eu vou continuar lutando. Só que também essa superação ela não vem de uma forma amargurada como geralmente é inscrito, né, nas músicas comuns. Eu acho que vem de uma forma de preservar as lembranças, tanto as boas que definiram os momentos bons, quanto as ruins que fizeram aprender e crescer, né? E o instrumental dessa música não tem nem o que dizer, ela foi totalmente inspirada em Kelun. E pra mim ela seria uma opening de Bleach por aí. Só pra dizer também pra vocês que assim, eu não escrevi a letra dessas músicas querendo falar sobre alguma coisa em específico. A minha forma de composição é um pouco diferente disso. E algum dia eu conto sobre isso, sobre como eu componho música. Mas eu tô tirando toda essa reflexão das músicas desse álbum depois de ler elas, depois de ter gravado elas, a entonação de vozes e tudo mais, de vocal. Então é uma análise mesmo sobre uma análise pessoal sobre minhas próprias músicas. Sinta o vento te tocar, algo que pode. Noites Não Escuras eu acho que foi uma das últimas músicas, quer dizer, uma das músicas mais novas desse álbum, né? Ela foi escrita em 2010, então ela já tem uns 15 anos.
Mas ela foi escrita no momento em que um parente meu passava por um momento ruim da vida. E as frases como juntando seus pedaços, mal consegue ver tudo que está na sua frente, ou sempre que o tempo ameaça te engolir, você se vê preso em si. Eu ainda consegui enxergar essa situação que passava naquele momento ali. Ela é uma das músicas mais tristes que eu já escrevi. Apesar das estrofes contar essa história bem pesada, né? Os refrões eles tentam levar um alívio, um conforto para aquela pessoa. Eu acho que era algo que eu não sabia como me expressar, mas pessoalmente, né? Mas eu tentei enfiar isso na música de alguma forma. O arranjo dela também foi quase mantido como original, porém a estrutura dela, né? Tem somente um refrão e tem uma ponte antes de um breakdown ali. Essa teve umas inspirações nessas bandas que eu citei anteriormente. Não deixaria você. Se eu pudesse te dizer, foi escrito em 2008. E essa história eu vivi sozinho ela. Tipo assim, eu gostava de uma menina, só que eu não podia ficar com ela por alguns motivos. E pra fechar a tampa do caixão, ela tava de partida, ela ia meter o pé daqui, de onde eu moro, né? Aqui da região onde eu moro. O trecho do refrão onde eu canto "Não falharia outra vez, lutaria por você", a minha falha foi não dizer a ela o que eu sentia. Mas o drama da minha imaginação me levou a um mundo onde eu lutaria pra ficar junto, mesmo com a distância. E, eu não tinha um tostão furado no bolso, isso nunca ia acontecer. Mas enfim. O arranjo dela é mais ou menos a mesma vibe de como era o original, porém tinha mais letras que eu achei melhor cortar para ter para ser mais direta. E alguns trechos do instrumental, como o tempo de introdução e mais curto, né? E os vocais do refrão, aquele mini rap que tem após o primeiro refrão. Isso tudo saiu de inspiração da música Congratulations do Day 6. Eu tô contando meu segredo pra vocês, olha só. Pensei que na vida podia ter quem eu quisesse. Jamile. Bom, a Jamile ela foi escrita em 2006. Ela foi escrita pra uma menina chamada Jamile. Foi um amorzinho de internet que eu tive na época do Orkut MSN. E na real foi um amor bem platônico da minha parte. Eu me sentia bem só de ver ela bem. Eu acho que eu nunca contei pra ela o que eu sentia por ela naquela época. A letra da música fala sobre o meu ponto de vista daquela situação. Eu queria estar com ela, mas achava triste o fato dessa distância. Só que eu entendia que ambos deveriam seguir suas vidas. Já o instrumental, eu usei umas influências de Alucard, que eram muito mais evidentes na época que eu compus ela. Porém, com toda essa repaginação, né, todos esses rearranjos que eu fiz, eu acho que sumiu um pouco dessas referências. Mas o refrão é muito emo. É bem emão, aquele sofrimento murcho que a gente sabia transmitir muito bem na época. A escola Fresno para emuxos. A própria Jamile nem deve lembrar de mim. Mas eu vi recentemente que ela se casou, já teve uma filha. O tempo passa, né? Eu acho que naquela época eu já tinha essa percepção da vida que a vida segue, né? Mesmo se não for do jeito que a gente quer. O ano era 2009. É uma carta de despedida. Talvez ela tenha um tom mais pesado se a gente for pensar bem na letra da música. Mas eu prefiro pensar mais no sentido de alguém que tá se despedindo por algum motivo e que não tem mais volta. É interessante ouvir das pessoas que as músicas desse álbum
Elas têm os acordes bonitos, alegres, enquanto as letras têm um tom mais reflexivo e deprê. Essa principalmente. Foi bem divertido ouvir a galera, né, nos primeiros shows da Comademo cantando esse refrão animado. Até quando a gente ia anunciar a música, o pessoal já cantava de fundo, já brincando e tudo mais. De uma forma bem divertida. Porém a música tem um tom bem pra baixo. Aqui eu não quis propositalmente dizer nada demais. Só que na hora de acertar a letra, eu resolvi tirar umas estrofes para também dar um sentido mais direto. E essa também foi inspirada totalmente em Quelun. E ela tem a mesma vibe de 16 Girl. Eu sei que enfrentamos muitas coisas em nossa... Hoje eu não preciso de você. Galera, essa música, ela passou por muita alteração até finalmente eu finalizar ela. Eu tinha umas músicas que eram bem parecidas umas com as outras, né? Tinha umas 3 músicas com essa mesma progressão de acordes. Então na hora de eu montar esse repertório para esse álbum, eu não podia deixar esse tipo de som de fora que eu gosto, esse sonzinho bem depresinho que eu gosto, essa escalinha descendente? Talvez. E dessas 3 músicas bases, elas foram escritas em 2005, 2007, por aí. Basicamente nas estrofes dessa música eu falo sobre o que significa de verdade conhecer uma pessoa. Sobre o fato de conhecer outro alguém, conhecer o sentido de ter afeto. Vocês não precisam estar no mesmo lugar de uma pessoa para você gostar dessa pessoa, né? Eu amo os meus amigos que moram no Japão, tenho amigas na Indonésia, pela Black Cherry, tenho uma amiga no México, tenho amigos na Tailândia e tenho amigos em Belfort Roxo, na cidade vizinha aqui onde eu moro. E é sobre isso, sabe? Eu digo por que isso é importante. É importante conhecer as pessoas que queremos bem, para quando a gente estiver um momento triste, a gente tem um apoio, né? Nessas horas de desilusões, que é isso que eu falo nessa música. Só que isso tudo não é o suficiente quando a quebra de expectativa acontece. E nem desculpas podem consertar o que foi quebrado. O refrão, ele é um desabafo, uma carta redigida a próprio punho, para uma pessoa que você tanto amou e te fez mal. Onde eu digo que enfrentamos muitos problemas e que sabemos que nem todas as feridas podem ser curadas. Esse instrumental, o instrumental dela tem uma pegada de um pouco de Foo Fighter em alguns aspectos. Mas sei te ver além do que seus olhos vão. Entre Rosas e Espinhos foi escrita ali por volta de 2007 também. E nela eu conto um caso onde uma amiga minha estava bem decepcionada com os amigos dela. Nas nossas conversas na MSN, na época, ela me contou que se sentiu traída e abandonada por essa galera, sabe? Que ela tanto ajudou e que ela tanto considerava. Que não era a primeira vez que isso acontecia. Não sabia se conseguiria confiar em outras pessoas novamente. A letra dessa música nasceu em alguns minutos, assim, sabe? Peguei o caderno e comecei a escrever. E literalmente eu abandonei ela. Eu larguei essa música pra lá, eu não achava ela tão legal, a letra dela e tal. Só que quando eu peguei nesse caderno pra fazer essa repaginação dessas músicas, né? A letra soou muito boa pra mim. A ideia de, mesmo que esteja arranhada por espinhos, essa própria ilusão, fez muito sentido pra mim. Eu resolvi colocar ela nesse projeto. O arranjo dela foi inspirado em algumas músicas do Quelun também. Vocês sabem, né, que eu peguei muito dessa inspiração aí. Só que a modulação que tem nos acordes, né, quando acontece ali, justamente essa parte que eu citei, ela veio de drama do Polkadot Stingray, entre outras coisinhas. Você Não Está Sozinha nem existiria nesse álbum. E talvez não tivesse nascido se não fosse a desistência de outras músicas. Esse instrumental ele aconteceu devido à união de 2 músicas feitas por mim em 2009.
Uma chamava Tudo Igual e a outra Tudo Mudou. Irônico, né? Essas músicas eu coloquei nesse projeto para também rearranjá-las. Mas eu desisti no final, eu queria que tivesse algum instrumental também para fechar esse álbum. Então eu fiz um Frankenstein ali, peguei estrofe de uma parte e tudo mais, refrão de outra, uma quebradinha de uma música e nasceu esse som. O nome dessa música fecha a ideia do álbum, né, do Mundo Mudou. É que às vezes podemos sentir que a gente está só, mas não precisamos ser assim, né, o tempo todo. Você não está sozinho, você não está sozinha. A gente precisa olhar mais para o nosso redor. E mesmo se depois disso a gente ainda se sentir sozinho, esse álbum aqui ele te conta histórias sobre sentimentos perturbados, decepções, reflexões, despedidas, e ainda vai te estender a mão se você estiver precisando. Eu quero pedir obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Eu sou o Samurai Guile, vocês podem me procurar e me achar no Instagram. Eu sempre mantenho contato com todo mundo por lá, mandando um direct, interage nas caixinhas que eu boto, nos stories que eu faço lá. E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, chegou aqui de supetão e gostou desse tipo de conteúdo. Eu vou tentar trazer mais. Ouve o nosso álbum, tem no Spotify, Deezer, tem aqui no YouTube também. Deixe seu like se você gostou, se você não gostou também deixe o seu like, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá essa força aí pra gente. Dá um bisu nos MVs, tá tudo aqui em playlist. Tudo aqui é feito com muito amor, muito carinho. E isso aqui é um pouquinho do que a minha mente pôde me levar até hoje. Esse canal é um pouco da expressão da minha mente. Eu espero poder ter compartilhado coisas interessantes com vocês. E isso é tudo. E... No Comademo.